Olá pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra de Deus irá falar ao seu coração. E hoje, quinta-feira abençoada, 20 de junho de 2024, não queira pular estações, elas fazem parte do amadurecimento. Devocional 172 de 366, a leitura bíblica Atos 8, palavra-chave estações. E a palavra hoje é as temporadas da vida. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Se a vida não mudasse, mas permanecesse igual a todo momento, viveríamos em uma zona de conforto extremamente nociva. Contudo, a vida não é assim. Passamos por diversas estações e há um tempo para cada coisa, assim como a natureza passa por essas mudanças, onde temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Na vida também passamos por trocas de estações, e isso é natural. Não se assuste quando a temporada mudar. Mudanças pode ser algo difícil no começo, mas o fato é que sempre nos conduzem a novas experiências e aprendizado. Passe pelas diversas temporadas, aproveitando o que de melhor elas têm a oferecer. Na minha vida, algumas estações não foram nada fáceis, mas foram fundamentais para eu chegar aonde cheguei. O tempo das dificuldades pode estar sendo duro e intenso, mas saiba que ele não durará para sempre. A estação da sua vida irá mudar. Deus tem propósito para cada fase em que vivemos, e em cada estação ele espera algo de nós. Mudanças de comportamento, atitudes diferentes, posicionamentos, tudo isso deve nos induzir ao amadurecimento para que estejamos prontos para viver a próxima temporada. Portanto, entenda que com elas, Deus quer nos preparar para viver grandes coisas. Por qual estação você tem passado? Saiba que em todas elas, Deus está nos preparando e moldando para coisas ainda maiores. Não permita que essa temporada se vá sem você ter aprendido e cumprido com o que o Pai havia estabelecido. Você passará por muitas estações, mas Deus estará em todas elas. Amém? Tudo há tempo debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Fica aí essa palavra para você. Bom, vamos para a leitura do Atos 8. Enquanto eu pego minha Bíblia, aproveita e se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar dessa palavra para que essa palavra venha falar nos corações das pessoas e assim ela será abençoada, você será abençoado. Amém? O Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção a que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus
e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como as mulheres, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo em Filipe, vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo em Samaria, receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos, os apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ore a Deus, para que porventura te seja perdoado e o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada me disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falava a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando-se no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Estendes tu os que lês? E ele lhe disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da letra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito que se cresça de todo o coração. Respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Lemos do versículo 1 ao 40 do Atos, capítulo 8. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. E nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E obrigada por me acompanhar até o final. Fiquem com Deus.